E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, vamos falar um pouquinho sobre Reinos de Ferro. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de combate hoje, explicar um pouquinho das regras. Esse vídeo vai ser dividido em várias partes, certo? Então a gente vai explicar em várias partes, em vários vídeos, um pouquinho das regras de combate. Em vídeos anteriores, nós falamos sobre Reinos de Ferro, seus suplementos, né? E também ensinamos como montar uma ficha de personagem, ok? Então, vamos falar um pouquinho da parte de combate. Mas antes de qualquer coisa, se você porventura gostar desse vídeo, for útil para você, não deixe de curtir. Se você tá aqui pelos Reinos de Ferro, tal, pelas regras e não é assinante do canal ainda, assina o canal que a gente tem muita coisa bacana. Tem resenha de livros, a gente fala sobre regras, a gente fala muita coisa, dicas, enfim. Assina o canal também. E também nos siga nas redes sociais que estão passando aqui ao lado, beleza? Primeiramente, Reinos de Ferro é um jogo no qual há um combate tático muito pesado, certo? Pesado no sentido que o foco maior dele é o combate tático. Até porque ele esse sistema atual do Reino de Ferro é uma derivação dos sistemas de regras de jogos de miniatura da editora norte-americana que publicou originalmente o Reino de Ferro. Esses jogos de miniatura são o Words e o War Machine, né? Infelizmente é meio complicado a gente conseguir as miniaturas desses jogos aqui no Brasil, mas elas são bem bonitas. Se você tiver a oportunidade de adquirir essas miniaturas, faça um esforçozinho e consiga, que elas são bem bacanas, certo? Caso não tenha essa oportunidade, use o que você tiver à mão, certo? O Reino de Ferro dá para você jogar sem miniaturas? Dá. Só que você perde muito da questão do combate tático, né? Que é o foco, é um dos focos principais, uma das coisas que faz esse jogo brilhar, certo? Então, aqui eu estou usando miniaturas, por exemplo, do Mage Knight, um jogo mais antigo de miniaturas, é um jogo de tabuleiro mais recente, mas no jogo de miniaturas você consegue com uma relativa facilidade nos fóruns de usados, né? Mercado Livre, OLX, enfim, usando miniaturas D&D miniaturas, que é mais fácil é de achar, certo? Essas duas aqui, D&D miniaturas, e essas duas aqui do Mage Knight, ok? Usando elas aqui para ilustrar. Se você não tem possibilidade de adquirir uma miniatura dessa por ser caro ou por não encontrar, na sua cidade não ter, você não tem como comprar pela internet, temos um vídeo que ensinamos a fazer miniaturas de papel, certo? Então, olha aqui no card e você pode fazer suas miniaturas de papel. Também vídeos que ensinamos a fazer bases em EVA, enfim, tem muita conteúdo aí que pode me ajudar. Beleza, como eu falei, o combate de ferro é um combate muito tático. Além das miniaturas, a gente vai precisar de um local que represente um campo de batalha. Não precisa ser necessariamente uma folha assim bonitinha como essa. A mesa na qual você joga, o chão, pode representar perfeitamente. Tem uma toalha mesmo, toalha verde, para representar o campo de batalha numa floresta, enfim. Tudo isso ajuda. Mas o que mais importa é o seguinte: no Reino de Ferro você não usa grids quadriculados, né? Que são comuns para quem joga D&D. Você vai usar grid sem o quadriculado, sem qualquer marcação. Por exemplo, como esse aqui. Esse aqui ainda tem umas cruzinhas que demarcam mais ou menos o espaço de uma polegada entre cada uma, entre um quadrante delas, né, entre 4 delas, certo? Mas isso aqui dá para usar uma boa, sem problema nenhum. Dá para achar na internet vídeos como esse, né, com uma certa facilidade, as imagens pelo menos, que você pode imprimir, utilizar. Mas caso não queira, você pode usar o que você tiver à mão. A mesa de casa, como eu falei, toalha, enfim, chão, da melhor forma. Então, como é que a gente faz para medir distâncias em Reinos de Ferro?
já que a gente não usa um quadriculado, que normalmente quando a gente joga D&D, o Dragon Age ou qualquer outro RPG que também tenha combate tático, a gente faz as medições normalmente contando a quantidade de quadrados. A gente vai mover o personagem, conta os quadrados para mover o equivalente em metros ou polegadas desses quadrados. Primeiramente, reino de ferro, as distâncias são todas medidas em polegadas, certo? Em que cada polegada equivale a mais ou menos 2 metros na escala, se a gente for levar para a vida real, certo? Então, cada polegada equivaleria a 2 metros. Então, como é que a gente faz a medição? Nós usamos réguas. A gente pode usar a fita métrica, como essa aqui, em polegadas, né, que acompanha alguns jogos, o Magic Knight, que eu já mencionei, outros jogos. O Hordes, o War Machine vem com essa. Então, quando a gente quer medir um efeito ou alguma coisa, um deslocamento, a gente coloca a fita aqui. Quero andar, por exemplo, 6 polegadas daqui. Bota a fita, bota daqui, ó. Damos 1, 2, 3, 4, 5, 6 polegadas. Ah, mas eu não tenho uma fita dessa. Como é que eu faço? Você pode usar aquela boa régua que tem a marcação em polegadas também. Então a gente utiliza a régua da mesma maneira para fazer a marcação. Quero voltar 6 polegadas. Vamos lá. Temos aqui 6 polegadas. Certo? Então, inicialmente temos isso. Outra coisa que é importante, que faz muita diferença em reino de ferro, é a frente da miniatura, certo? Então, para vários efeitos, como ataques, magias, habilidades, se considera a frente da miniatura como algo muito importante. Essa frente da miniatura é o que o jogo chama de linha de visão, que seria um ângulo de 180 graus da frente da miniatura. A recomendação é você marcar, por exemplo, esse arco, né, na sua miniatura, mas aqui é fácil de você compreender. Seria o que, olhando para a miniatura, o que seria a frente dela, ou que para onde o personagem estaria observando, seria a linha de frente, certo? Por exemplo, se algo que é muito comum, a gente está jogando D&D e acontece, a gente posiciona, por exemplo, a miniatura de todo jeito. A gente posiciona a miniatura aqui assim. Aqui em Reino de Ferro isso faz uma completa diferença. Para Reino de Ferro, essa miniatura aqui está de lado desse oponente. Então, eventualmente ela pode sofrer penalidades no ataque ou no uso de uma habilidade, caso ele faça isso. E mover a miniatura assim considera-se um movimento, certo? Uma consideração de movimento. É como se houvesse um deslocamento aqui. Então também fica sujeito a várias intempéries, várias habilidades que o monstro pode ter, certo? Outro ponto importante é a questão de medir distâncias entre miniaturas. Eventualmente o personagem vai utilizar uma magia ou realizar um ataque com uma arma à distância. Então, para que a gente saiba que a distância necessária para atingir com a magia um ataque à distância foi cumprida ou não, nós vamos fazer uma medição da distância. A gente sempre toma como base, como início da medida, a base, né, a borda da base da miniatura. Eu quero medir a distância do tiro, se alcança, eu uso a borda da base da miniatura como referência inicial e, no caso aqui, se eu quero atingir essa, eu uso a borda da base desta miniatura aqui como referencial. Então eu tenho aqui, eventualmente acertaria, tiro. Ok? Isso é muito importante também. Pronto, mas vamos começar o combate propriamente dito. Ok?
Então como é que a gente vai, primeiramente, definir iniciativa? Nós vamos rolar 2d6 e o resultado dos 2d6 vamos adicionar ao valor de iniciativa do personagem. Eu vou usar a ficha do meu personagem com o qual eu jogo. Por exemplo, aqui ó, a ficha, não sei se vai pegar o foco legal, ou dá para vocês verem aqui. A iniciativa do meu personagem é a velocidade dele, mais a maestria, mais a percepção, certo? E tem algum outro modificador. Como é que eu chego a esses valores? Eu vou comparar aqui, ó, nos atributos do personagem, esse quadrinho. Então a gente coloca aqui, preenche aqui e dá o valor. No caso, o valor total não é 180 não, eu uso a brincadeira aqui, mas é 18, certo? Então vamos lá, eu rolo 2d6 e no meu caso aqui eu somo mais o valor total da minha iniciativa. 2d6, aqui deu 8, eu tenho 18, 26 de iniciativa. E você pergunta, poxa, a iniciativa 26 é uma iniciativa muito alta. É alta, né? Inclusive esse meu personagem rolaria mais um d6 ponto de habilidade dele. E realmente é alta. Em de ferro as iniciativas são altas, alguns testes, alguns resultados de testes são bem elevados comparado a outros jogos. Então você colocaria a ordem de iniciativa do maior para o menor. Não tem necessidade, por exemplo, de você rolar iniciativa a cada rodada de combate. Você rola a iniciativa somente uma vez e essa iniciativa vai permanecer como tal até o final do combate, a não ser que você use alguma habilidade especial ou adie ação, certo? E os gigantes a vapor, como é que agem? Tanto os gigantes a vapor quanto outros personagens sob controle de algum personagem do jogador. Eles agem na iniciativa do personagem do jogador, certo? Ele pode escolher agir, fazer com que ele haja antes ou depois, certo? Mas é sempre na mesma iniciativa, né? Só que na primeira rodada o personagem, o jogador tem que ativar o gigante para o combate. Ele está no modo de combate. Então a primeira coisa que ele vai fazer é isso. E depois realizar suas ações e daí por diante ele pode agir antes ou depois, mas sempre na mesma ordem de iniciativa do personagem que o controlar. Pronto, vamos para as fases do turno. Inicialmente pode parecer um pouquinho enrolado essa questão das fases, mas com o tempo você vai pegando rapidamente, elas são simples, certo? E nem sempre elas vão acontecer todos os combates. Inicialmente nós temos que resolver a fase de manutenção. Essa fase de manutenção ela serve para que você verifique se há algum efeito de habilidade ou magia ainda funcionando e pendente de ser resolvido. Normalmente são magias de efeito contínuo, habilidades que influenciam nessa fase, certo? Então você resolve, verifica o que é que está ainda ativo e resolve os efeitos dessas habilidades ou magias. E depois passamos para a fase seguinte, que é a fase de controle. Bem, na fase de controle também é uma coisa muito simples. O jogador decide, o jogador ou o mestre decidem se vão manter alguma magia ativa. Se tiver algum arcanista, né, no jogo, né, ele decide se alguma magia com efeito contínuo vai permanecer ativa ou não. Então, para manter essa magia ativa, ele vai pagar o custo de manutenção dessa magia. Se não pagar, a magia se encerra, né? Também outros efeitos de controle também são resolvidos nessa fase. Passemos para a fase de ativação. Bem, na fase de ativação é onde ocorre a maior parte das situações de jogo. É o que vai acontecer
mais vezes, né? Nessa fase, basicamente, você vai mover, atacar, usar magia, enfim, onde vai transcorrer a maior parte dos atos comuns de um combate. Bem, dentro da fase de ativação temos o movimento, que nós falamos rapidamente anteriormente. Então, para a gente decidir o movimento, como eu falei, você marca, aqui, ó, vamos ver, da base da miniatura para onde você quer ir. Digamos que eu quero ir para cá, aqui no 4. Então, ando até aqui. Durante esse período eu posso simplesmente sair girando aqui. Você não vai me gastar movimento. Chegar aqui, posso parar. Mas eu tenho que me mover para frente da linha de visão da miniatura. Ou seja, onde o arco de visão da miniatura leva. Então, digamos, eu quero andar para trás, eu vou virar para a miniatura para trás e movê-la. Certo? Sempre que eu precisar fazer esse movimento aqui, ó, girar a miniatura, eu considero como ela tenha se movido, apesar disso não gastar o movimento dela. E o que informa a quantidade de movimento que a minha miniatura faz, o que meu personagem faz, é o valor dela em velocidade, o VEL, está aqui em cima. O valor de velocidade. No caso do meu personagem, ele anda 8 polegadas no movimento de avanço, que é esse que eu falei, acabei de falar. Há outros tipos de movimento, como a corrida, que dá para mover o dobro da velocidade em polegadas, mas você não pode fazer ataques ou ações completas no turno que você correr. Apenas uma ação rápida, que isso a gente vai explicar depois. Temos também a investida, que é quando o personagem sai correndo para bater em outro, né? Usando a força da sua corrida, o impulso da corrida para realizar o ataque. Ele move, assim, avança velocidade mais 3 polegadas em direção ao alvo que ele quer acertar. Então, aqui eu faço a corrida. Pular aqui em cima dele. Aí no final da investida, necessariamente você tem que virar a face para o alvo no qual você vai atacar. E se você terminar o movimento de investida com seu alvo dentro do alcance de arma corpo a corpo, terá realizado a investida com sucesso. Aí você faz o ataque normalmente contra o seu alvo, sendo que esse ataque, o dano dele é ampliado, ou seja, você ganha mais um dado para rolar no ataque. Aliás, no ataque não, no dano. Algo importante a acrescentar é o seguinte: você não pode estar, vamos, assim, ó, dividir a base no espaço da miniatura. É a mesma coisa que acontece em outros jogos. Você tem que parar o seu movimento, né, adjacente ao oponente, não em cima dele. Certo? Outra coisa que é importante nós sabermos quando você encosta, quando o personagem encosta assim no personagem do oponente, ele está na situação de base a base, certo? Está adjacente, coladinho aqui, ó. Então muitas habilidades você vai ver no jogo com o BAB, né? Que significa base a base quando você está assim, adjacente, certo? Há também outras situações em que o movimento que o seu personagem realizar é involuntário, certo? Quando ele é alvo de alguma habilidade ou magia que faça ele ser arremessado, empurrado, enfim, várias outras condições que no livro básico trata e que é importante você dar uma lida para definir, para ver, no caso, quando for utilizar magia. Isso é muito interessante, certo? Bem, para que o vídeo não fique extremamente longo,
vamos encerrá-lo por aqui. E no próximo vídeo nós vamos falar das ações de combate propriamente dito, certo? A parte de movimentação nós fechamos, vamos para as ações, né? Ações rápidas, ação completa e por aí vai, certo? Se você entendeu que esse vídeo foi útil, foi interessante para ti, considera curti-lo. Se você veio em razão das regras, para conhecer um pouquinho das regras de Reino de Ferro e não conhecia o canal, não é assinante, considera ver os nossos outros vídeos e assinar o canal. Aproveita também e se inscreve, nos siga também nas redes sociais que estão passando ao lado. Nós temos um Twitter no qual nós postamos várias notícias do RPG nacional e internacional, um Instagram bem movimentado também, com muita coisa de RPG, muita diversão lá, nosso Facebook também, e no próximo vídeo nós vamos falar mais de regras. E temos vídeos também na descrição, nos cards, no qual nós falamos mais a respeito de Reinos de Ferro. Bom, então um abraço e até o próximo vídeo.